Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Wellington e esta é a 7ª aula no canal sobre função. Nela a gente vai começar a estudar a função quadrática, que também é conhecida como função do segundo grau, por causa desse expoentezinho 2 aqui, que está com a variável. A função quadrática ela é uma função de R em R. Isso quer dizer o quê? Esse primeiro R aqui está relacionado com o conjunto domínio, ou seja, os valores que eu posso usar para x aqui, que vai dar certo para eu encontrar um y correspondente. Como o conjunto domínio é formado pelo conjunto dos números reais, quer dizer que eu posso usar como x qualquer número real. Número com vírgula, decimal, dízima periódica, número negativo, positivo, número irracional, tá bom? Qualquer valor que eu usar que seja real, vai dar certo para eu encontrar um y aqui. Ok. A função quadrática ela tem esse formato aqui. Ela é parecida com esse modelo, em que a gente tem um número com o x ao quadrado, multiplicando o x ao quadrado, que é o coeficiente do x ao quadrado. A gente tem o coeficiente, que é outro número, multiplicando o x. E a gente tem um outro número sem a variável x. Se a função tiver esse modelo, a gente vai dizer que é uma função quadrática. Agora tem um detalhe. O a é o único dos três coeficientes aqui, ó, do a, b e c. O a é o único que não pode ser zero. Ele pertence ao conjunto dos números reais não nulos, ou seja, ele não pode ser zero. Pode ser qualquer número real menos zero. Por quê? Porque se o a for zero, esse termo aqui todo fica zero. Então deixaria de ser uma função quadrática, se a gente sumir com x ao quadrado. Tá ok? O b pode ser qualquer número real, o c também, inclusive 0 e 0, ficando apenas ax ao quadrado. Agora o a tem que ter, não pode faltar. O gráfico de uma função quadrática, ele sempre será uma parábola, que é um formato desse aqui, uma linhazinha nesse formato aqui, que pode ter a sua boquinha, a sua concavidade voltada para cima, ou a boca, a concavidade voltada para baixo, tá bom? Ou para cima, ou para baixo. O que a gente vai observar na lei de formação da função do segundo grau aqui, da função quadrática, que já nos diz logo de cara se a concavidade será para cima ou para baixo. É o valor do a, o valor desse coeficiente aqui, ó. Se ele for um valor positivo, o coeficiente que está com x ao quadrado for positivo, a concavidade será igual a esta, para cima, em algum lugar do plano cartesiano aqui, mas será para cima. Se o a for negativo, menor que zero, a concavidade será para baixo, como nesse modelo aqui, em algum lugar do plano cartesiano, porém para baixo, tá ok? Se o a positivo, concavidade para cima. Se o a negativo, concavidade para baixo. Vamos ver alguns exemplos aqui. Veja, aqui a gente tem 4 exemplos. Nesse primeiro exemplo, o a é o 2. O a é esse 2 aqui, mais 2. Vou colocar aqui, ó, mais 2. O b é o mais 4. E o c, o menos 1. A gente olha o valor do a, olhando para o valor do a, a gente já sabe se a concavidade da parábola vai ser para cima ou para baixo. Como a é um valor positivo, a gente já sabe que em algum lugar do plano cartesiano, o gráfico dessa função será assim, uma parábola com a boquinha para cima. Na segunda aqui, no exemplo b, o a é menos 5. E este valor aqui, como não tem o x, é para nós o c. Então, essa função tem b igual a 0. E o c igual a mais 8, ou simplesmente 8. O a, que é negativo, vai nos dizer que em algum lugar do plano cartesiano, o gráfico dessa função será uma parábola com a concavidade para baixo. Tá ok? Vamos para a próxima, letra D. Aqui a gente já tem uma situação um pouco mais bagunçada. O primeiro termo aqui, organizando esse polinômio, seria este, né? Em que a gente tem x ao quadrado mais x ao quadrado sobre 3. Como não tem um coeficiente, uma parte aqui do numerador aqui do lado do x, a gente entende que é 1. Então ficaria o coeficiente, na verdade, 1/3 e x ao quadrado. Seria o primeiro termo. O a, nesse caso, então, seria mais 1/3. E esse valor aqui, ó, como ele não tem o x,
ele é o C também, assim como foi nesse exemplo aqui, tá bom? Então, o B aqui vai ser 0, porque não aparece o valor com x, e o C vai ser mais 7, ou simplesmente 7. Ao construir o esboço, um esboço básico do gráfico dessa função, como o A é positivo, e aí não interessa se é fração, se é número decimal, é uma dízima periódica, ele sendo positivo já nos diz que a concavidade da parábola vai ser para cima. A gente vai ter uma parábola com a boquinha para cima. Último exemplo aqui. A gente tem o A menos 1, porque não aparece o coeficiente aqui, ó. Então a gente tem 1. Então o A nesse caso vai ser menos 1. O B de novo será 0. Foi até meio repetitivo aqui nos exemplos, né? Mas o B será 0, porque é aquele número que está com o x, com o expoente 1. Então, 0. E o C, menos 2. O A sendo menos 1, negativo, a concavidade da parábola, ao construir o gráfico, vai ser para baixo. Agora, pessoal, eu queria que vocês observassem comigo esses dois exemplos de gráficos de função quadrática. A gente poderia ter construído esses dois gráficos, assim como a gente já aprendeu em uma aula anterior, colocando ponto por ponto e ligando esses pontos, até conseguir o gráfico da função. E isso, lógico, observando a lei de formação da função. Se a gente tivesse feito esse aqui, por exemplo, pontinho por pontinho, ele ficaria uma coisa mais ou menos assim, que depois a gente ligando esses pontos, a gente obteria uma parábola, já que trata-se de uma função quadrática. O que eu quero que você saiba é o seguinte: no gráfico da função quadrática, que é uma parábola, a gente pode até montá-lo ponto por ponto, mas a gente tem alguns pontos que são, digamos assim, pontos notáveis, pontos mais importantes do que os outros. Quais são esses pontos? O primeiro deles seria este pontinho aqui, onde a parábola faz a curva, que a gente vai chamar de vértice. É o vértice da parábola. Opa, vértice. Então, é o vértice da nossa parábola, tá bom? Os outros pontos mais importantes seriam agora esses dois pontinhos aqui, que são os pontos onde o gráfico toca o eixo das abscissas, o eixo x. As abscissas desses pontos, ou seja, os valores x aqui e aqui, são chamados de zeros da função. Eu vou até colocar aqui, ó. São os zeros da função. Tá ok? Também raízes da função. E, por fim, o outro pontinho que é também importante, e não menos importante que os outros que a gente acabou de falar, é esse ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas. Esse pontinho aqui, tá bom? Que não tem um nome especial, mas que é também um ponto muito importante. A gente vai, na próxima aula, no próximo vídeo, aprender a, usando esses pontos, fazer o esboço do gráfico de uma parábola de uma forma mais prática, tá bom? Mas isso é para a próxima aula. Vamos observar esse outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo, a parábola está fazendo a curva exatamente em cima do eixo x. E, coincidentemente, o vértice, tanto o ponto do vértice quanto a raiz, tem a mesma coordenada, tem as mesmas coordenadas, o mesmo endereço. Então, esse pontinho aqui, ele também, além de ser o vértice, ele vai ser também a raiz ou zero da função, que nesse caso é apenas um zero, porque toca o eixo x em apenas um ponto. Há casos em que o gráfico não toque o eixo x, então a função não terá zero, tá bom? Se tiver, por exemplo, um gráficozinho por aqui assim, nesse caso o gráfico não vai tocar em ponto nenhum o eixo das abscissas. Então a gente diz que essa função não tem zeros. Aqui a gente tem um pontinho onde toca o eixo y, que a gente vai estudar as coordenadas dele na próxima aula. E outro detalhe, a gente pode classificar o vértice da parábola tanto como ponto de máximo como ponto de mínimo. Neste caso aqui, em que a parábola está com a concavidade voltada para cima, ou seja, ela é infinita para lá e infinita para cá, a gente tem aqui o vértice na sua parte mais baixa, com a ordenada aqui menor de todo o gráfico. Então, como ele está na parte mais baixa do gráfico, a gente vai chamar esse vértice de ponto de mínimo.
é o ponto de mínimo da parábola. Já nesse caso em que a parábola faz a curvinha com a concavidade para baixo, ou seja, o vértice já está no topo, no ponto mais alto da parábola, então esse vértice vai ser o nosso ponto, colocar aqui, ó, ponto de máximo. Então esse vértice aqui para nós, como ele está no topo, ponto de máximo. Se ele estiver embaixo, ponto de mínimo da função. Bem, pessoal, é isso, né? Espero ter sido claro aí, apesar da bagunça aqui. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se para receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até o próximo.